Pai, Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos e deixar uma palavra ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida diante de Ti, pedindo para o Senhor vir nos guardar, nos livrar de todo laço, toda armadilha, tudo aquilo que não é de Ti, meu Pai. Deus de poder e Deus de glória, venha repreendendo tudo que não é do Senhor, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus, amém? Em Jó 37, aleluia, vai falar a respeito de Jó, que lá no capítulo 1 diz assim, no verso 1, havia um homem na terra de Uz do Caldeu, né, cujo nome era Jó, e era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então ali ele tinha 7 filhos, tinha 7.000 gados, ele tinha 500 juntas de jumento, tinha muitos homens à sua disposição. Mas um dia, né, ali, os filhos de Deus chegou até Deus e junto dele foi Satanás. E o Senhor disse, olha, você reparou, Jó, o homem temente, né? Porque Satanás estava rondando a terra. E lá o Senhor disse, você viu meu servo Jó? Um homem temente? Então Satanás disse, não, ele é temente porque você dá tudo de bom para ele. Quero ver se você tirar tudo. Então o Senhor falou, permito tocar, só não toca na vida dele. Mas, né, ali, como não bastasse, Jó já está passando por tanta aflição, agora, nesse capítulo 37, tinha aqui Eliú, né, um dos, que se dizia amigo de Jó, né, além dos 3 amigos que o acusavam, Eliú aqui, por se achar perfeito em conhecimento, ele vai reprovando a Jó, ele aponta a Jó, com a sua arrogância, ele continua e pede para que Jó se arrependa, né? Eliú afirma ser perfeito em conhecimento e se esforça a explicar Deus. Nós vemos nesse capítulo que Eliú vai falando muitas palavras, mas na realidade ele tinha pouco conhecimento do amor de Deus. Então no verso 2, Eliú pede para Jó ouvi-lo, mas na verdade Jó já tinha escutado. Mas Eliú e os seus 3 amigos não escutam a Jó, e na verdade estavam julgando pela aparência externa, como todo homem o faz. Todo homem, quando vai julgar, ele julga pelo que os olhos dele veem, né? Então ali, por esse motivo, não devemos julgar, pois a nossa justiça é um trapo de imundícia. Né? Em Mateus 7, 1, 2, você vai ver o que o Senhor fala a respeito de não podemos julgar o homem, né? Aí, no verso 14, que diz assim, a isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atente e considera as maravilhas de Deus. Nós vemos que ele que se sentindo confortável em admoestar Jó, ele fica confortável ali em ficar ali dizendo, né, que Jó deveria dar ouvido ao que ele estava dizendo e para ele prestar atenção nas maravilhas de Deus. Teve um tempo em que Jó ele era respeitado até mesmo pelos homens mais poderosos, mais nobres, né, de posição ali. Eles guardavam silêncio na presença de Jó, porque Jó ali, ele tinha o que acrescentar na vida daqueles homens. Mas agora, esse jovem, agora até um jovem ali estava ali escarnecendo-se de Jó. Até um jovem estava ali dizendo, olha, se arrependa, se assim a tua situação vai mudar, né? Mas agora a situação tinha mudado e esse jovem ali estava afrontando e acusando Jó, pedindo para que Jó se arrependesse. Eliú, incessantemente, ele ali falava sobre a grandeza de Deus e insinuava que Jó era um pecador. Ele, a todo momento, ele falava que Jó era um pecador. Mas, na verdade, nós vemos que Deus disse que Jó era um homem reto e temente a Deus. Então, como que Deus iria mentir? Deus não estava mentindo. E por que Eliú estava ali? Porque tem essa passagem onde Eliú afronta tanto, né? E nós vemos assim que hoje no mundo não é diferente, onde muitos se sentem até superior a Deus em questionar a prova que alguém passa, a questionar o que alguém está passando. Nós não devemos olhar com um olhar de julgamento, mas em tudo fomos chamados para interceder no nome de Jesus, porque ele é o advogado fiel de todos aqueles que o buscam, né? Então ali ele estava insinuando que Jó era um pecador, mas não enxergava o quão pecador era em ser um acusador. Eliú se achava tão grande, mas ele não percebia que ao ele acusar e ele falar tanto de outras pessoas, ele também pecava em ser um acusador. Nós temos que tomar cuidado em não acusar, né? Em não falar, em não olhar com o nosso olhar externo, com o olhar da aparência, porque isso nos traz engano ao coração, né? O tanto dele falar ia condená-lo, o tanto que ele dizia a respeito do saber de Deus poderia condená-lo.
né? No capítulo 38, verso 1, diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, Deus agora fala com Jó de uma forma sobrenatural. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, Deus agora chega a Jó dizendo: olha, não liga para o que Eliú está dizendo. Quem é ele pensa que ele é? Quem Eliú pensa que é? Deus aqui está falando dos 3 amigos acusador de Jó e Eliú, né? Que usaram de palavras sem conhecimento. Eles não tinham base para acusar Jó daquela forma. No verso 3 diz: agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responda-me. Então Deus agora ordena que Jó fique em pé, né? Veja, cinge o teu lombo como homem. Você não é um ser qualquer, você foi criado em excelência. Levanta, né? E Deus primeiro levanta o homem para restaurá-lo e não esmaga o homem. Isso que os amigos de Jó estavam fazendo ali, se é que podemos chamar de amigos, eles estavam esmagando Jó. Eles não estavam levando uma palavra de conforto, de amor, para levantar. Daí nós aprendemos com Deus que Deus, ele nos corrige, mas ele não nos esmaga. Ele primeiro nos levanta para nos restaurar. Ele não vem para nos acusar, mas para nos restaurar. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus é um Deus de restauração. Ele quer resgatar e não esmagar. Ele quer esmagar, sim, o inimigo da nossa alma. Esse ele esmagou quando ele passou pela cruz. A não ser que ele, né, o Senhor, não tenha alternativa contra alguém. Aí ele vai esmagar. Quando ele vê um coração realmente que já virou um seguidor de Satanás. Então aí ele não tem outra alternativa a não ser realmente esmagar. Deus não vai falando... Então Deus vai falando aqui a respeito, né, que antes mesmo do homem existir, foi ele quem fundou a terra e tudo que há. Então Deus começa a esclarecer e mostrar, já, olha, antes do homem sequer existir, né, eu já construí tudo. Quem são esses agora que vêm te acusar, né? Que os ímpios nada podem fazer quanto à vontade de Deus. Aqueles homens ali poderiam querer acusar Jó, arrumar... querer achar ali um motivo para Jó estar passando por tudo aquilo. Mas, na verdade, nenhum homem pode ir contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nem sempre a gente vai saber ao profundo, porque nós nem sabemos, né, como foi criado todas as coisas, nem a nós mesmos. Como podemos pensar os pensamentos de Deus. Aí no verso 15 diz assim: e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Então aqui aprendemos que os ímpios não triunfarão para sempre. Nós vamos aprender que, né, no tempo certo Deus vai puni-los, né? No tempo certo vão ser punidos por Deus, né? Aí no verso 16 e 17 diz assim: ou entraste tu até as origens do mar e passastes por mais profundo do abismo? Ou descobriram-se as tuas portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Então, por mais que o homem estude, né, ele não consegue entender os segredos da criação, os segredos de Deus. O homem também é criação de Deus, né? E poderá a criação explicar o Criador? Não tem como. Não tem como nós explicarmos o Criador. O que Eliú tentou fazer a todo tempo era perturbar Jó, e pensando que estava explicando o que era Deus para Jó. Mas basta nós olharmos para a natureza e vermos a grandiosidade de Deus. Aí no verso 39 diz assim, do capítulo 38: porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfazerás a fome dos seus filhos, dos leões, quanto se agacham nos covis, estão a respeito nas covas, estão às espreitas nas covas. Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Então, aqui o Senhor, né, chamando, porventura caçarás tu, né? Então, Deus está dizendo o quê? Deus provê até para os corvos, provê até para aqueles que são mais inferiores da raça humana, né, que a raça humana, que são os mais inferiores da criação de Deus, né, mas nada é inferior, porque tudo tem um propósito, quanto mais ao homem, né. Lá em Mateus 6,30, nós vamos ver que Deus é o Deus provedor do homem. Então, Deus aqui olhando para
Jó e dando um conforto agora. Olha, se eu que criei todas as coisas e providencio, né? Se você olha até para o cavalo no campo, que está na palavra do Senhor, ele é forte e ele come o quê? Somente lá o capim. E ele é forte, mais forte que um homem. Então, como o homem pode justificar e temer em não se derramar diante do Pai, né? Aí no capítulo 40, verso 1 e 2 diz assim, aleluia, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, responda a estas coisas. Então, por um tempo, Jó também contendeu, ele perguntou, ele questionou, ele queria, né, ter sumido, ele queria ter morrido, ele não queria ter nascido. Mas o Senhor está dizendo, porventura contende o homem com Todo-Poderoso? Isso é ensinar? E aqueles homens ali, tentando ensinar algo para Jó, estava contendendo com Deus. O Senhor estava dizendo, isso não é ensinar. Né? O pecado do homem, muitas das vezes, é culpar a Deus pelos problemas da humanidade. E ali, Jó não culpou, ele queria não ter nascido, mas ali, né, os homens têm que tomar cuidado para não querer culpar a Deus pelos pecados da humanidade, ou querer achar uma justificativa por estar sendo punido e dizer, não sou eu, né? Não, em tudo temos que reconhecer, Senhor, eu tenho uma natureza pecaminosa. Mesmo quando eu não quero pecar, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Quando eu não quero pecar e eu peco, e eu preciso das suas misericórdias. Eu não sou perfeita, meu Pai, e eu necessito do Senhor. Então era isso que o Senhor estava dizendo. E no verso 3 diz, então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho na minha boca. Então agora Jó entende a sua natureza pecaminosa. E, né, que é vinda de Adão e Eva. Por mais que nós andamos em retidão para com Deus, não poderia questionar a Deus pelo sofrimento que passava. Então Jó agora ele entende, olha, quem sou eu? Agora eu entendo que eu tenho uma natureza pecaminosa. Agora eu entendo quem sou eu para questioná-lo. Então o Jó agora coloca a mão na boca, tipo, não vou mais blasfemar, não vou mais questionar, não vou mais, né, ficar perguntando. E esse entendimento de Jó só teve ao entrar ali na presença impecável de Deus. Jó só conseguiu ter esse entendimento de que ele precisava da misericórdia de Deus e precisava se calar por causa da luz impecável do Senhor. Ao ver a perfeição de Deus, o quão grande é Deus, ele se vê o quão pequeno ele é, o quão miserável é, o quão impotente ele é, né? E o quão injustiça o homem é. Nós não somos justos, nossa justiça é uns trapos de imundícia, né? Aí no verso 8 do capítulo 9, do capítulo 40, diz assim, porventura também terás tu vão o meu juízo? Também, porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para que te justifiques? Então o Senhor dizendo, agora você vai querer me condenar, você também, como esses homens, vai querer me condenar para que você se justifique? Né? Não, o homem é um simples mortal e não pode fazer nada, só Deus pode fazer. E tem coisas que é somente Deus mesmo que vai fazer. Então, já sendo, Jó era reto, mas ele era acusado pelos seus amigos. E teve ali voltado o questionamento a Deus, muitas das vezes, né? Porque ele sendo reto e vendo os amigos dele questionando a ele, acusando ele de pecador, ele deve ter se voltado ao Senhor o coração quando ele questionava que não queria ter nascido, que ele desejou a morte. Ele estava dizendo assim, olha, não está vendo, eu sou reto. Não está assim escrito com essas palavras, mas é o que muitas das vezes nós pensamos, olha, o Senhor não está vendo? Eu sou justa e o outro é injusto, está prosperando, eu sou justa e o outro está me acusando. O que o Senhor está alertando para nós. Né? Esse capítulo 37 em diante de Jó é para nos ensinar a sermos libertos. É o ensino de libertação espiritual para o homem. É Deus querendo libertar o povo dele do seu autoconhecimento, do seu orgulho, de se achar perfeição, de se achar o queridinho, de se achar o melhor, de se achar aquele que consegue por si próprio. E muitas das vezes quando o homem, muitas das vezes não, todas as vezes que o homem pensa que consegue e é melhor, Deus fala, eu não estou nesse negócio. Eu quero aquele que realmente, como Davi,
reconhecia suas falhas e corria aos pés do Senhor pedindo misericórdia, pedindo para que Deus tivesse misericórdia dele, que se enchesse de misericórdia e entrasse nas guerras dele. Assim como Jó, ele em tudo era perfeito, o Senhor diz. Mas ali no coração dele, ele sentia que ele não era digno de passar por aquele sofrimento. E era o que Deus queria que ele entendesse, que dentro do homem existe, né, ali uma natureza pecaminosa. Quem somos nós para falarmos quem merece passar ou quem não merece passar? Se é Deus que tem o conhecimento de todas as coisas. Amém? No verso 41 diz assim, no capítulo 1, poderá pescar com anzol Leviatã, ou ligarás a tua língua com a corda? Isso quando fala aqui do Leviatã, somente Deus tem poder de aniquilar Satanás. O Senhor está dizendo, poderá você, né, ali, amarrar, você aniquilar Satanás? Não, você não pode, você não tem poder, né? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Né? A batalha é espiritual. O homem, com a força do braço, não consegue. É só Deus que pode vencer. Só é em Deus que nós podemos vencer. Somente com a força de Deus nós podemos vencer as guerras espirituais. Então nós temos que buscar ser espiritual, buscar em Deus, né? Que Deus venha ser o centro da nossa vida. Se aqueles homens tivessem se calado, porque muitas das vezes Jó estava ali ensinando eles. Eles se calavam diante da sabedoria que Deus dava para Jó. E agora eles não paravam de falar e acusavam Jó. Mas se ele tivesse se calado e buscado em Deus resposta para tantas as coisas, eles continuariam com as bocas dele caladas, sem acusar. Porque eles iam ver a grandeza de Deus, o ensinamento de Deus para com Jó. E às vezes o sofrimento que você está passando é para que Deus te mostre algo profundo, sobrenatural, grandioso, que vai transformar a tua vida. Que vai tornar esse momento de angústia, de tristeza, esse momento talvez de vergonha, em um momento de, né, dupla honra, como foi na vida de Jó. Aí no verso 3 e 4 diz, porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Então aqui o Senhor dizendo, né, que Satanás com ofertas e manjares, ele vai querer uma aliança com o homem. Mas não é uma aliança para a vida eterna, mas é uma aliança para a condenação eterna. Ele pode até prometer grandes riquezas, forças, mas ele não pode cumprir. Ele não pode cumprir, porque o prêmio de Satanás é a condenação eterna. E isso não é bom. Ele pode te oferecer riquezas, mas a riqueza que ele tem preparada para ele é um fogo ardente de enxofre para a eternidade. As promessas de Satanás são apenas promessas. Promessas que ele não pode cumprir. Ele não vai te atrair falando, olha, venha comigo. Vamos morar na eternidade num fogo de enxofre? Vamos queimar para sempre no inferno? Ele não pode usar disso para te atrair, porque você não vai querer ser atraído pelo mal, por aquilo que te fere, por aquilo que te dói. Mas ele vai vir com sapatinhos, né, de pelúcia, ele vai vir com ofertas e manjares, que são apenas promessas, que não poderão ser cumpridas, que não vai te favorecer no final, porque no final não vai ser bom para você. Aleluia. Aí no verso 5 diz, brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Isso quer dizer, com Satanás não se brinca, né? O homem não deve brincar com Satanás, pois ele é um derrotado e fará de tudo para que você venha a ser também. Você não vai pegar ele e guardar como um bebelô ou como um bichinho de estimação para teu filho, para tua filha. Você não tem controle sobre ele, né? Você, na força do seu braço, você não tem como ir, né, contra ele. Aí no verso 7 diz assim, encherás a tua pele de ganchos, ou a sua cabeça de ampeus de pescadores? Né? Então nós não podemos, com as forças naturais, com armas naturais, nós não podemos capturar e aniquilar o mal, né? Mas com a oração, no nome de Jesus, nós podemos aniquilar esse mal. A nossa fé tem que ser em Jesus. Aleluia! Então, muitas das vezes, as guerras que nós enfrentamos, o desânimo, é espiritual.
E nós temos que agir de forma espiritual, confiando em Deus. No verso 11, que diz, no verso 8, diz assim: põe a tua mão sobre ele e lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. O que o Senhor está dizendo aqui? Que venhamos lembrar que Jesus já o venceu na cruz. Quando nós fomos lutar as guerras espirituais, né? Que nós venhamos lembrar que Jesus já lutou por nós. E que nós não devemos lutar com os nossos braços, mas com a fé em Jesus. Não é mais o que eu posso fazer para derrotar, é o que Jesus já fez para derrotar. A fé está no nome de Jesus, naquilo que ele fez por nós, não naquilo que nós podemos fazer. Nós não podemos nos sentir autossuficiente em cima do mal, mas acreditar que Jesus é suficiente para aniquilar o mal e já aniquilou no nome de Jesus. Então não tem por que temer. Deus não criou Satanás para o mal, mas para um anjo de luz. Mas ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. O orgulho dele, né? Aí no verso 12 diz assim: olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Veja, por isso Satanás é bem sucedido em fazer o mal parecer bem. Porque o orgulhoso, ele só quer as coisas, ele quer conquistar. Então ele faz o bem, o mal parecer bem. Ele atrai, fazendo que o mal pareça ser bom, né? E o ímpio ser justo, ele faz com que o ímpio pareça ser justo. Mas é por um tempo, porque nada prevalece diante dos olhos do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, né? E ele faz o errado parecer certo. Por isso, ele sempre parece que está com a batalha ganha. Mas só parece. E no verso 34 diz assim: aleluia. No verso 34 diz assim: todo o alto vê e é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Então, ele vê todo aquele que tem um olhar altivo, né? Todo aquele que é soberbo e orgulhoso, ele tem um rei. Que rei é esse? É Satanás. Então, ele ali, do alto ele vê e é rei sobre todos os filhos e animais dos altivos. Isso é todo homem altivo, todo homem que se acha por si próprio ali, ser bem sucedido, ele tem um rei. Ele tem um rei que é o inimigo de Deus. O orgulho é o pecado que causou a queda, né, desse anjo de luz, que era um anjo de luz. Né, e também foi o orgulho que fez a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Porque eles foram orgulhosos, eles queriam saber mais, não queriam se submeter a Deus. E foi preciso Jó passar por tudo isso, passar por tudo que ele passou, para ele entender que existia nele uma natureza pecaminosa, né? Então, toda aquela acusação que o Senhor nos chama hoje para dizer, que nós venhamos nos libertar de acusar sem entender, de falar a respeito do que nós vemos, porque quem conhece o íntimo é o Senhor. Jó passava por tudo aquilo, mas ele era um homem temente e reto ao Senhor, né? O Senhor permitiu, mas era necessário uma coisa, Jó, entender. Ele era reto, mas dentro dele, por mais reto que pode ser um homem, ele tem uma natureza pecaminosa. Ele tem uma natureza pecaminosa. E isso só é vencido através de Jesus Cristo na cruz. Isso só é vencido através de Jesus Cristo na cruz. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos que lutar contra a carne, contra o pecado e contra o mal. Né? Então, no capítulo 42, nós vamos ver Jó humilhando-se perante Deus. Então, Deus dá a vitória para Jó. Então, olha, vou ler o verso 1 do capítulo 42, que diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então, Jó agora entende, olha, eu não tenho por que querer morrer, querer, né, não ter nascido, porque tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. É a vontade de Deus. Quem somos nós para questionar? Dói, mas temos que aceitar, dar graças e confiar, né? E pedir para que Deus nos ensine o mais rápido possível. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre os conselhos? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então Jó agora começa a entender, Senhor,
Eu falei de coisas, mas eu não compreendia. Então, escuta-me, pois, e eu falarei, e tu me perguntarei, e te perguntarei, e tu me ensina. Então, o Jó agora fala, eu não vou mais questionar, não vou mais apresentar, mas eu vou perguntar e o Senhor me ensina. É o que nós devemos fazer, Senhor, me dá tua graça, me dá teu ensinamento, me dá tua direção, me mostra. Eu não quero estar com esses amigos de Jó, né, que ficava acusando, explicando Deus, mas na verdade eles não tinham conhecimento. E olha o que Jó diz no versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então agora te veem os meus olhos, agora eu tenho conhecimento verdadeiro de ti, porque eu só tinha ouvido falar do seu amor, eu só tinha ouvido falar da tua grandeza, mas agora o Senhor se manifestou a mim, e que nós venhamos deixar Deus conduzir a nossa vida, que nós venhamos entender que nada foge do controle de Deus. Não vamos blasfemar, não vamos julgar, não vamos questionar, mas Deus tem o curso que ele programado para cada um de nós, ele tem o curso da vida já, né, programado para cada um de nós. Aí ele diz no verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Assim devemos ser nós todos os dias, nos arrepender de qualquer questionamento que tenhamos feito a Deus. Qualquer questionamento, ou por sofrimento de alguém, ou por achar que alguém não era merecedor, ou por julgar que alguém foi merecedor, ou por achar que nós não somos os merecedores de passar por algo, mas nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Então Deus ali manda Jó orar pelos seus amigos, né? E Jó tem com ele ali tudo restaurado e oferece sacrifícios. Então Deus restaura tudo. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. Veja como a gente vai entender. Aqueles homens eram os acusadores de Jó. E Jó ainda foi instruído por Deus para orar. E ele não questionou, ele foi e orou. Ele podia falar, mas eu vou orar por esses que estavam me acusando. Não, porque Jó entendeu que ele precisava entender que nele existia uma natureza pecaminosa. Aqueles homens pecaram, mas Jó, por um motivo, pecou em pensar em desistir, em pensar que não deveria ter nascido, porque ele se julgava em um certo ponto que ainda era justo. Questionou Deus por alguns momentos, mas ele não questionou Deus quando Deus falou, ore por esses. Nós não devemos questionar Deus, porque a grandeza e o amor de Deus, a ágape pela humanidade, o discurso, né, aonde vai parar todas as coisas que Deus já programou, que Deus já decretou, nós não temos conhecimento. Nós podemos querer conhecer quanto mais esse Deus, mas nós não conseguimos desvendar. É só olhar para a natureza, é só olhar para o poderio de Deus, é só olhar, né, pelo planeta Terra que está suspenso, né, a lua, o sol, e não tem nada ali segurando, né, e pode falar a gravidade, é isso e aquilo, mas o homem não tem como explicar o profundo e o escondido, porque tudo está na natureza de Deus. O homem não explica a Deus. Antes do homem existir, todas essas coisas já existiam pela criação do Pai Eterno. Nós aprendemos, é uma lição de libertação. Uma libertação que nós não podemos querer negociar ou brincar com Satanás. Isso é, não negocia tua fé, não negocia tua paz, não negocia tua salvação, querendo dar uma escapadinha, querer receber os manjares. Não, fique na posição em que Deus te colocou. Não queira fazer de uma forma diferente, não queira, não é um pecadinho só, mas eu vou ali. Não brinca com o inimigo da tua alma, porque ele não brinca, ele não brinca. Deus deixou bem claro aqui na palavra dele. Ele não brinca, ele é um derrotado. E ele vai querer te enlaçar para levar com ele. Mas em tudo confia em Deus, entendendo que você tem uma natureza pecaminosa. Não deixa o orgulho sobressair, mas se humilha diante do Pai, assim como Jó se humilhou perante Deus. Né? Ele pôs a cara dele ali no pó e na cinza. É reconhecendo, Deus, eu não consigo por mim, eu não posso, mas me socorre, me ajuda. É você entender que as guerras espirituais você não vai vencer com a força do teu braço, mas é lutando espiritualmente, orando, jejuando, buscando em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que você consegue guerrear essas guerras. Nem é você que vai guerrear, mas é Deus quem vai guerrear por você. E nós vamos vendo que a obediência de Jó, mesmo ele ali sendo um homem reto e justo,
não quer dizer que não ia passar pelo dia mal. Então, nós aprendemos tanta coisa, que mesmo nós procurando ser retos e justos, nós temos uma natureza pecaminosa. Que aqueles amigos, ao invés de ajudar Jó, eles estavam esmagando Jó. E Deus não é igual a esses amigos, e ele o era. Deus primeiro levanta o homem para exortar, para edificar, para transformar. Enquanto o homem por si próprio, às vezes ele esmaga o homem, esfregando ali o erro na cara dele. E Deus não é assim, ele primeiro levanta o homem para edificar, para restaurar. E Deus, ele mostrou que ele é dono da criação. Deus também nos mostra que não devemos brincar com o mal, com as obras malignas. Nós não devemos brigar, né, com Deus pelo que passamos, que não é tão bom, mas é olhar para dentro de nós e reconhecermos que somos falhos, que precisamos nos corrigir, nos moldar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Então, é um estudo onde Deus nos ensina tantas coisas. No nome de Jesus você vai vencer todo o mal. E aqueles que zombam, aqueles que pisoteiam, aqueles que te humilham, aqueles que estão tentando te esmagar, quando você tiver conhecimento daquilo que Deus quer te ensinar, assim como Jó, somente quando ele ali se humilhou verdadeiramente na presença do Deus poderoso e santo, ele encontrou a presença de Deus, ele começou a entender a sua natureza pecaminosa e que quem era ele para falar, questionar Deus. E enquanto Deus ainda, logo que ele teve esse entendimento, Deus provou. O que Deus está dizendo? Ele vai te dar entendimento. E logo em seguida vai vir a prova se ele pode confiar verdadeiramente em você. E foi quando Deus pediu, Jó, ora pelos seus amigos. E Jó orou. Ele não questionou. É quando Deus vai falar, faça o bem para aquele que fez o mal. E você vai fazer. É a prova que Deus vai pedir. E você vai fazer, e você vai ter ali, né, a mão de Deus sobre você, onde Deus restituiu em dobro a prosperidade de Jó. Deus derramou a prosperidade depois que Jó, ele venceu essa guerra espiritual confiando em Deus. É quando Deus diz, faça, mesmo sem um homem merecer, mas faça, porque quem está guerreando sou eu. Não julgue com seus olhos. Não julgue com aparência, não julga, porque o julgamento do homem, a justiça do homem é um trapo de imundícia, né? Mas a de Deus é perfeita. E Jó orou por aqueles homens, ofereceu, né, ali sacrifícios, né, pelos pecados daqueles homens. E então agora o Senhor virou o cativeiro de Jó, né? Quando Jó orava pelos seus amigos e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Veja, enquanto ele orava pelos seus amigos. Por que Deus estava falando? Esses acusadores precisam de ser libertos. Então, Jó foi liberto primeiro e foi lá orar pelos seus amigos, né? E então, enquanto ele orava, Deus foi acrescentando na vida dele. Que o Senhor está chamando eu e você para que nós venhamos orar por aqueles que ainda estão cegos espiritualmente, para nós orarmos por aqueles que ainda não aceitou a Cristo, orarmos para que Deus comova o coração do ímpio, orarmos para que esses homens venham ser libertos de todo o mal, que nós venhamos orar por aqueles que zombam e tripudiam do povo de Deus, orarmos para que aquele que um dia desejou o nosso mal venha ser alcançado pela bênção de Deus poderoso e santo. E quando nós estivermos orando por eles, Deus vai fazer e acrescentar em nossa vida, entender que nós não somos queridinhos do Senhor, que nós somos, né, pecadores e nós temos um amor e uma graça não merecida. Essa é a verdade. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida, que possa ter falado ao teu coração. Meu Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome por essa palavra. Meu Pai, no nome de Jesus, venha ter misericórdia de nós, Senhor. Quando nós olhamos o mal e falamos, Senhor, parece que o mal está levando vantagem, mas Senhor, é isso que Satanás faz, ele enlaça, e que nós venhamos não queremos invejar o mal, meu Pai, mas que nós venhamos querer estar na retidão e falar, Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar. Que nós venhamos reconhecer as nossas falhas, nossos pensamentos, atos e ações que não te agradam, Senhor. Que nós venhamos te obedecer e interceder por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Que nós venhamos interceder por aqueles que zombam até mesmo de nós. No nome de Jesus. Porque que nós venhamos orar pelos amigos, né? Que nós não temos inimigos de carne e osso.
Nós temos inimigos espirituais, mas quem vence as nossas guerras é Jesus, né? Aquilo que ele fez por nós lá na cruz. Meu Pai, obrigada, eu te louvo e te engrandeço por essa palavra maravilhosa, libertadora, né? Que está nos ensinando a chave da vitória, que é sermos abençoadores e confiar plenamente em tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa vida, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.